Quantas vezes você já acordou com aquela dor nas juntas, sentindo o peso da idade ao se levantar da cama? Ou então, evitou subir escadas porque os joelhos simplesmente não respondem como antes? Se você se identificou, sabe do que estamos falando. A artrose, aquela companheira nada bem-vinda que muitas vezes chega sem pedir licença. Mas, e se eu te dissesse que, mesmo sem uma cura definitiva, existem maneiras naturais de aliviar essa dor e recuperar parte da liberdade que você merece? Hoje, vamos conversar sobre 3 tratamentos naturais que podem fazer uma diferença enorme no seu dia a dia. Não são milagres, não são promessas vazias. São métodos que muitas pessoas como você já experimentaram e sentiram na pele. Ou melhor, nas juntas. E o melhor, tudo isso sem depender exclusivamente de remédios. Mas antes de mergulharmos nesses tratamentos, é importante entender: o que é a artrose, afinal? Ela surge quando a cartilagem que protege nossas articulações começa a se desgastar, deixando os ossos mais expostos. O resultado? Dor, rigidez e, muitas vezes, a sensação de que o corpo já não é mais o mesmo. Mas aqui está a boa notícia. Mesmo que a cartilagem não se regenere completamente, podemos trabalhar para fortalecer os músculos ao redor, reduzir a inflamação e, claro, aliviar a dor. E é justamente por isso que o primeiro tratamento que vamos falar hoje tem tudo a ver com movimento. Sim, movimento. Porque, ao contrário do que muitos pensam, ficar parado só piora a situação. Quando deixamos de usar nossas articulações, os músculos enfraquecem e a dor pode até aumentar. Mas calma, não estamos falando de virar um atleta da noite para o dia. Pequenos ajustes na rotina já fazem uma diferença enorme. Por exemplo, você sabia que caminhar na água, como numa piscina ou no mar, pode ser uma das melhores formas de exercitar as articulações sem sobrecarregá-las? A água amortece o impacto e o movimento ajuda a lubrificar as juntas, reduzindo a rigidez. E não precisa ser nada complicado. Até mesmo movimentos suaves, como levantar os joelhos devagar enquanto está na água, já trazem benefícios. Outra dica valiosa é a prática do Tai Chi Chuan. Essa arte milenar chinesa, que parece uma dança lenta, é perfeita para melhorar o equilíbrio, a flexibilidade e, claro, a saúde das articulações. Muitos alunos meus começaram com dor e, aos poucos, foram recuperando a confiança para se movimentar. E o mais bonito? É uma atividade que pode ser feita em grupo, o que torna tudo mais divertido. Mas, se exercício sozinho não fosse suficiente, temos outro aliado poderoso: a alimentação. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Porque o que você coloca no prato pode ser um remédio natural contra a inflamação que piora a artrose. Você já reparou como, depois de certa idade, o corpo parece responder de um jeito diferente àquela feijoada pesada ou ao pãozinho francês todo dia? Pois é. E se eu te disser que a mesma lógica vale para a artrose? Alguns alimentos podem ser verdadeiros inimigos das suas articulações, enquanto outros agem como remédios naturais, ajudando a desinflamar e a nutrir o corpo de dentro para fora. Vamos começar com um dos maiores aliados no combate à dor: os ômega 3. Essa gordura boa, encontrada em peixes como sardinha, salmão e atum, é como um extintor de incêndio para a inflamação que piora a artrose. E o melhor? Não precisa ser nada complicado. 2 porções por semana já fazem diferença. Se você não gosta muito de peixe, pode experimentar a linhaça ou as nozes, que também são ricas nesse nutriente. Agora, vamos falar de um tempero que muita gente tem no armário, mas nem imagina o poder que ele tem: a cúrcuma, ou açafrão da terra. Essa especiaria dourada é famosa na medicina ayurvédica há séculos, justamente por sua ação anti-inflamatória. Um estudo publicado no Journal of Medicinal Food mostrou que a curcumina, seu princípio ativo, pode reduzir a dor articular tanto quanto alguns medicamentos convencionais,
mas sem os efeitos colaterais. Como usar? Uma pitada no arroz, no feijão ou até num leite dourado antes de dormir, com uma pitadinha de pimenta do reino para aumentar a absorção. E não podemos esquecer das frutas vermelhas: morango, amora, cereja. Elas são cheias de antioxidantes que combatem o estresse oxidativo, um dos vilões por trás do desgaste das articulações. A cereja, em especial, tem sido estudada por ajudar a reduzir crises de dor em quem sofre de artrose. Não é mágica, é ciência. Mas, se tem um hábito que pode estar sabotando seus esforços sem você perceber, é o consumo excessivo de açúcar e farinha refinada. Esses dois aumentam a inflamação no corpo, piorando a dor e a rigidez. Não precisa cortar de vez, até porque a gente sabe como é difícil resistir a um docinho. Mas, que tal trocar o pão branco pelo integral e diminuir aos poucos o açúcar do café? Seu corpo vai agradecer. Agora, se você está pensando, tudo bem, já estou me movimentando e comendo melhor, mas a dor ainda aparece. O que mais posso fazer? A resposta pode estar num tratamento milenar, mas que muita gente ainda tem receio de experimentar. Já percebeu como, às vezes, os remédios mais simples são os que a gente menos valoriza? Quando a dor aparece, é comum correr para o armário de medicamentos. Mas, e se eu te contar que a sua cozinha pode esconder soluções tão poderosas quanto e sem aqueles efeitos colaterais chatos? Vamos começar falando de algo que nossas avós já sabiam: o poder do calor e do frio. Uma compressa morna antes de se exercitar relaxa as articulações e melhora a circulação, deixando o movimento mais suave. Já uma bolsa de gelo, envolvida num pano para não queimar a pele, depois da atividade, ajuda a reduzir inchaços e aquela dor latejante. O segredo? Não precisa ser nada sofisticado. Até uma garrafa com água quente ou um saquinho de ervas aquecido no micro-ondas fazem milagres. E falando em ervas, você já experimentou um óleo de massagem caseiro com alecrim e gengibre? Esses dois são anti-inflamatórios naturais, e quando aplicados na pele com um óleo carreador, como o de coco ou amêndoas, ajudam a aliviar a dor de forma quase imediata. É simples. Basta aquecer levemente o óleo, adicionar um punhado de alecrim fresco e algumas fatias de gengibre, deixar repousar por alguns dias e depois coar. Massageie suavemente as áreas doloridas e você vai sentir a diferença. Mas tem um ingrediente que pouca gente associa à artrose e ele está provavelmente no seu banheiro: o sal grosso. Um banho de imersão com sal grosso e água morna pode relaxar os músculos tensionados ao redor das articulações, diminuindo a pressão sobre elas. E se quiser potencializar o efeito, acrescente algumas gotas de óleo essencial de lavanda. Além de ajudar na dor, o cheiro acalma a mente. E a gente sabe que estresse só piora qualquer inflamação. Agora, de nada adianta tudo isso se a gente não der atenção a um fator crucial: o descanso. Dormir bem é quando o corpo se regenera, e uma noite mal dormida pode deixar a dor muito pior no dia seguinte. Se o colchão está velho ou o travesseiro não sustenta o pescoço direito, pode ser hora de investir num ajuste. E não subestime o poder de uma soneca à tarde. 20 minutinhos podem recarregar suas energias sem atrapalhar o sono noturno. Olha, eu sei que a artrose não tem cura, pelo menos não ainda. Mas também sei que dá para viver bem, com menos dor e mais liberdade, quando a gente combina esses tratamentos naturais com paciência e consistência. Não é da noite para o dia, mas passo a passo, seu corpo responde. E se você já experimentou algum desses métodos, ou tem outra dica caseira que funcionou para você, conta aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar alguém que está passando pela mesma situação. E se este vídeo fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar com aquela amiga que vive reclamando das dores nas juntas. Pode ser o empurrãozinho que ela precisava para começar a mudar.
Lembre-se, envelhecer é inevitável, mas sofrer com dor não precisa ser. Cuide do seu corpo com carinho, porque ele é a sua casa para uma vida inteira. Até a próxima e viva cada dia com mais leveza.